Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de Geografia para o oitavo ano A. Estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de Geografia para o oitavo ano A. E nós estamos aqui então falando sobre a América Anglo-Saxônica, analisando os recursos naturais. Então nós estamos observando os recursos naturais aqui da nossa América Anglo-Saxônica. Estamos aqui no nosso módulo 10, América Anglo-Saxônica, aspectos naturais. Lembra que a gente já passou então pelo relevo e pela hidrografia da nossa América Anglo-Saxônica, e dois elementos que a gente pode colocar é a questão primeiro do tamanho do território. Então, a América Anglo-Saxônica apresenta uma extensão latitudinal considerável. Além do tamanho territorial, ou seja, da extensão latitudinal, nós temos que lembrar da variedade de relevos. Então, existe uma variedade de altitudes dentro desse nosso território, dentro dessa nossa porção territorial. E essa combinação entre a variedade de relevos, a extensão territorial, uma disponibilidade hídrica também múltipla, ela acaba sendo responsável por uma variação na nossa condição climática. Então, lembra lá, existe uma variação da minha condição climática. Nós já falamos aqui sobre alguns dos fatores climáticos que contribuem para essa variação. Então nós falamos lá da latitude, das correntes marítimas, da altitude, das massas de ar, e essa combinação de fatores geram esta variedade, geram esta multiplicidade de condições climáticas. Então observem aí no mapa a variedade de climas da nossa América Anglo-Saxônica. Nós temos o clima subpolar e frio de montanha, nós temos o clima frio, nós temos o temperado continental, o temperado oceânico, subtropical, mediterrâneo, semiárido, desértico, uma variedade de climas resultante de uma variedade de fatores que vão garantir uma riqueza a esse nosso continente. Nessa aula, então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as características de cada um desses climas. Então, nós vamos pontuar algumas particularidades sobre cada um desses climas que existem aqui na nossa América Anglo-Saxônica. A nossa primeira análise aqui será o clima subpolar e frio de montanha. Então, a gente já tem um pressuposto de entendimento que nós estamos falando sobre um clima, primeiro, relacionado a uma determinada posição geográfica no globo, segundo, a uma determinada condição de altitude, tá? Então, esses dois pontos básicos já me predeterminam esse clima subpolar e frio de montanha. Então, nós temos aí: ocorre no extremo norte do Canadá, no Alasca, Estados Unidos, e nas áreas mais elevadas das montanhas do oeste. É muito frio durante o ano todo, com médias mensais de inverno chegando a menos 30 graus. No verão, as temperaturas sobem um pouco acima do zero, o que permite o florescimento da tundra. As precipitações são baixas e geralmente sólidas, sempre menores que 200 milímetros por ano, criando um deserto gelado e escassamente povoado. Destacam-se os Inuits, popularmente conhecidos como esquimós, povos indígenas nativos da região, que mesmo no inverno pescam, como a mulher na foto em Nuiqsut, no norte do Alasca, Estados Unidos, 2017. Pessoal, esse tipo de clima, ele é muito específico, tá? Então esse clima, ele é muito específico, ele apresenta uma condição muito específica na sua estrutura. Ou seja, nós estamos falando de um clima marcado por uma latitude elevada ou por uma altitude elevada.
Aqui esse clima subpolar e frio de montanha da nossa América anglo-saxônica, além de temperaturas térmicas extremas, ele é um clima seco. Observem aí no climograma, então, essa baixa pluviosidade, ou seja, esse baixo índice de pluviosidade, certo? Vamos agora para o nosso próximo índice climático. A nossa próxima análise aqui é a questão do clima frio. Então, o clima frio, ele aqui na nossa América anglo-saxônica, como vocês observam aí no climograma, ele já apresenta uma riqueza hídrica muito melhor, ou seja, uma disponibilidade hídrica muito melhor. Então nós temos aí, ó, ocorre na maior parte do Canadá e do Alasca, com invernos rigorosos, em que as médias térmicas mensais chegam a menos 20 graus. O verão é um pouco mais longo e quente do que do clima subpolar, com médias térmicas mensais chegando a 12 graus. As precipitações são muito mais elevadas, criando uma atmosfera semiárida. Não são muito elevadas, criando uma atmosfera semiárida. A região é coberta pelas exuberantes florestas de coníferas, semelhante a que estudamos na Europa como taiga. Na foto, florestas de coníferas do Parque Nacional de Banff, no Canadá. Pessoal, esse clima frio, então, ele predireciona um tipo vegetal específico, que são as coníferas, tá? Uma vegetação onde o seu formato propicia a sobrevivência às nevascas, ou seja, devido o seu formato, né? A neve não se acumula nas suas folhas, não gerando problemas ligados à permanência em pé dessas árvores. Aqui um elemento que a gente pode identificar é que o período chuvoso ele acontece durante o verão. Então ali entre os meses de junho até setembro são os meses de maior volume de precipitação. Esse volume de precipitação então acontecendo durante o verão, certo? Os verões aqui não sendo um verão de calor extremo, mas tendo uma elevação nas médias térmicas. O grande elemento aqui que a gente tem que lembrar é a condição do clima frio, então, ela não é uma barreira para o desenvolvimento econômico, mas, pelo contrário, elas apresentam uma utilização econômica a partir das riquezas naturais que ali se encontram. Então, de acordo com as próprias riquezas naturais do território, elas aproveitam as riquezas que ali existem para garantir o seu desenvolvimento, certo? Então vamos lá, fechando aqui clima frio de montanha, vamos para a nossa próxima condição climática. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o clima temperado continental. Então, observem já, em relação aos outros climogramas, esse é um climograma já muito mais rico. Percebam que as médias térmicas elas já se encontram acima dos 0 graus, ou seja, são médias térmicas positivas quase o ano todo. Somente ali no mês de janeiro e parte de fevereiro que nós temos a caracterização das médias térmicas negativas. De resto, médias elevadas em comparação aos outros climogramas. E um elemento aqui do clima temperado continental também, os altos índices pluviométricos. Observem aí os índices pluviométricos, que são um elemento também de destaque. Então nós temos, ocorre nas planícies centrais e em parte do litoral nos oceanos Atlântico e Pacífico. Apresenta as 4 estações do ano bem definidas. O inverno tem médias térmicas mensais em torno de 0 graus e no verão elas chegam a 25 graus. As precipitações não ultrapassam os 1000 milímetros por ano e se concentram no verão. No passado, essas regiões eram totalmente cobertas por florestas decíduas ou caducas, cujas árvores perdem as folhas
na transição do outono para o inverno, mas nas áreas centrais do continente, a agricultura levou à extinção dessa paisagem, que ainda pode ser vista em parques nacionais como o Grand Teton National Park, na foto acima, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, em 2015. Então, percebam que essa condição vegetal desse estilo climático já é restrita devido às práticas econômicas, porque nós estamos falando de uma região onde a sobrevivência é muito mais propícia, onde o bem-estar é muito mais propício em relação a outras áreas mais inóspitas, certo? Vamos lá para o nosso próximo tipo de clima. O nosso próximo tipo de clima, então, é o clima temperado oceânico. Pela condição oceânica, vocês já percebem aí uma elevada pluviosidade, ou seja, um elevado índice de chuva. Um pouquinho em contrapartida aqui, as médias térmicas já não são tão elevadas, tá? Então, o clima temperado oceânico tem precipitações muito maiores. E olha que legal aqui. As precipitações nesse clima temperado oceânico acontecendo principalmente no inverno. Então, uma particularidade. Então, o inverno úmido ocorre na costa oeste do Canadá e um pequeno trecho do noroeste dos Estados Unidos. A ação da corrente marítima quente do Pacífico Norte provoca neblina elevada e umidade do ar e favorece precipitações que chegam a 1.500 milímetros por ano, como na cidade de Vancouver, no Canadá. As chuvas se concentram nos meses mais frios. As médias térmicas mensais ficam entre 2 e 19 graus. Toda a região é coberta por densas florestas exploradas pela indústria madeireira, replantadas constantemente. A proximidade para com o oceano, então, e a ação das correntes marítimas faz com que nós tenhamos as características desse tipo de clima. Faz com que nós tenhamos, então, os elementos necessários para a ocorrência dessa condição climática. Então, essa condição climática é uma combinação perfeita da posição em relação ao globo e das necessidades espaciais, certo? Pessoal, então vamos lá para o próximo tipo de clima. A nossa próxima condição climática aqui é o clima subtropical. Então, já percebam que esse é um clima até um pouco mais próximo da nossa realidade aqui brasileira, porque a gente tem já médias térmicas já elevadas e uma pluviosidade, ou seja, um índice pluviométrico constante o ano inteiro. Então, quando a gente analisa ali o climograma, nós já percebemos características muito mais próximas da nossa realidade, certo? Muito mais próximas da nossa condição. Nós temos aqui, ocorre no Golfo do México, no Baixo Vale do Mississippi e na Península da Flórida. Os invernos têm médias térmicas mensais acima de 10 graus e o verão é quente, chegando perto de 30 graus. As chuvas são abundantes durante todo o ano, quase sempre com mais de 100 milímetros por mês. Durante os meses de outono, a região é sujeita à intensa ação de furacões provenientes do Mar do Caribe, que causam altos prejuízos materiais e mortes, como o furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans em 2005. Observa aí então as imagens do furacão Katrina, da destruição. Pessoal, aqui a condição do clima subtropical da nossa América anglo-saxônica, ela não tem somente uma particularidade térmica e pluviométrica. A particularidade aqui, então, está nas atividades atmosféricas que ali acontecem. Então, uma das grandes particularidades da atividade atmosférica, né,
que ali acontece é a questão da formação dos furacões, tá? Lembrando então que o furacão é uma formação de ventos proveniente do oceano. Então todo furacão se forma no oceano. E do oceano ele se dirige em direção ao continente. Então os furacões eles se dirigem ao continente e nesse movimento eles destroem tudo que se encontra pela frente. Eles têm um alto poder destrutivo, certo? O furacão, de acordo com a sua intensidade, quanto menor a sua intensidade, ele pode ser rebaixado para tempestade de verão. Então, uma tempestade de verão, uma tempestade tropical, é na verdade um furacão com baixa capacidade destrutiva, com baixa potencialidade nos seus ventos, certo? Então aqui nós temos essa particularidade do nosso clima subtropical, certo, pessoal? Vamos lá para o nosso próximo estilo climático. O próximo estilo climático aqui é o clima mediterrâneo, tá? Percebam pelo climograma que esse é um clima que já apresenta umas médias térmicas de certa forma estáveis, né? Não apresentam grandes oscilações, mas uma das particularidades aqui está no índice pluviométrico. Ou seja, nos índices de precipitação, percebam que durante o verão a precipitação é praticamente inexistente. Observem aí que as precipitações maiores acontecem ali nos meses de inverno, início da primavera, tá? E durante o verão é praticamente inexistente a nossa precipitação. Então, clima mediterrâneo, vamos lá. Ocorre apenas na costa sudoeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia. A exemplo da cidade balneário de Santa Mônica. É um clima seco com precipitações inferiores a 500 milímetros por ano, concentradas no inverno. Os verões são bem secos, com muitos lugares com ausência total de chuva. As médias térmicas mensais ficam entre 10 e 22 graus, o que favorece o turismo do litoral. Assemelha-se ao clima do sul da Europa, por isso é chamado de clima mediterrâneo. Então, nos lembra ao clima sul-europeu. Pessoal, percebam que eles discutem aqui o clima mediterrâneo não pelos seus elementos negativos, não dizendo esse clima é ruim porque não chove. Não, ele coloca que existem positividades devido ao atrativo turístico que acontece devido à ocorrência desse tipo de clima. Ou seja, o aproveitamento dos espaços públicos a céu aberto acabam sendo muito maiores devido à sua baixa precipitação, certo? Então, vamos lá. Nós terminamos aqui clima mediterrâneo. Vamos para o nosso próximo estilo climático, pessoal. Continuando aqui na análise de climas secos, a gente cai aqui no clima semiárido, tá? Então, continuando nossa análise, nosso entendimento de climas secos, nós entramos no clima semiárido. E aí nós vamos perceber aqui no nosso climograma que os índices pluviométricos são baixíssimos, ou seja, o volume de chuva, os índices de precipitação aqui são extremamente baixos e as temperaturas extremamente elevadas aqui no meu clima semiárido, tá? Pela própria imagem a gente já consegue compreender essa condição térmica extrema. Então nós temos aqui, ocorre nos planaltos situados entre as elevadas montanhas da região oeste dos Estados Unidos. As chuvas são escassas
e irregulares, raramente chegam a 200 milímetros por ano. A exemplo da cidade de Phoenix, cercada por uma paisagem árida, as médias térmicas mensais no inverno são superiores a 10 graus e o verão é quente, com médias térmicas mensais em torno de 30 graus. Então percebam que existe uma oscilação, uma amplitude térmica considerável entre o verão e o inverno, e durante todo o ano o índice pluviométrico, o índice de precipitações sendo muito baixos. Então nós temos índices de precipitação muito baixos, o que nos ajuda a compreender então a formação desse clima semiárido. Lembrando que a gente já está vislumbrando uma variação vegetal, porque se eu tenho uma variação de condições climáticas, eu tenho uma variação de condições vegetais. Então, clima semiárido com elevadas médias térmicas elevadas e baixíssimo índice de precipitação, certo? Vamos lá para o nosso próximo tipo de clima. Agora a gente vai falar então do nosso clima desértico. Então a gente agora vai falar da condição do nosso clima desértico que nós temos aqui na nossa América anglo-saxônica, certo? Então, observem aí. Se nós já falamos que existia uma baixa pluviosidade, uma baixa precipitação no clima semiárido, percebam que o índice de precipitação, aqui os índices pluviométricos do clima desértico é praticamente inexistente. Já as temperaturas extremamente elevadas. Se nós compararmos todos os climogramas, este é o climograma com temperatura mais elevada, tá? Clima desértico ocorre no sudoeste dos Estados Unidos e penetra no México, principalmente nos planaltos entre as montanhas elevadas, as quais, barrando as correntes de ar úmida, são a causa de suas prolongadas secas. Este é o clima mais quente e seco dos Estados Unidos, com verões atingindo médias térmicas mensais de 35 e 40 graus. As precipitações quase inexistentes raramente chegam a 100 milímetros por ano, como ocorre no Vale da Morte, no deserto do Monjat, na Califórnia, situado 86 metros abaixo do nível do mar, ou seja, em uma depressão absoluta. É o local onde foi registrada a mais alta temperatura da história, 56,7 graus, no dia 10 de julho de 1913. Há pouco tempo, na semana passada, nós tivemos outros registros também históricos na região também aqui do Vale da Morte, com temperaturas térmicas extremamente elevadas. O Vale da Morte, então, aqui essa região da Califórnia, é meio como o nosso grande termômetro global, que nos ajuda a compreender a que ponto está atingindo, então, o superaquecimento do globo, certo? Então, clima desértico, pluviosidades quase beirando ao zero, né? Extremamente baixas, e temperaturas extremamente elevadas, uma combinação quase que inóspita à sobrevivência humana ou animal, certo? Pessoal, então a gente está chegando ao fim aqui desse nosso vídeo. Esse vídeo acaba sendo um pouco mais extenso por causa da quantidade de climas que nós falamos, ou seja, das variações climáticas que nós nos dedicamos a observar, certo? Então, nós falamos de uma variedade climática extensa que existe aqui dentro da nossa América anglo-saxônica. Lembrando, essa variação é uma combinação de fatores. Então, existe uma combinação de fatores a qual nós vamos compreendendo e vão se justificando essas variações. Certo, pessoal? Então, vai ficar para casa a atividade 2 da página
210 e 211. Então, atividade 2 da página 210 e 211. Certo, pessoal? Então, para casa, módulo 10, atividade 2, página 210 e 211. Façam atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Então, lembrando, atividade 2, página 210 e 211. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima atividade. Tchau.